Muito bem, então o tema que nós vamos estar falando, construindo um relacionamento profundo com Deus. Bom, se eu fosse perguntar aqui para a igreja, para os irmãos, quantos gostariam de ter aí um relacionamento profundo com Deus, eu tenho certeza que todos levantariam as mãos, inclusive eu, e nós diríamos, olha, eu gostaria muito, é o que eu quero, é o que eu realmente procuro, viver, construir um relacionamento profundo com Deus. Agora, irmãos, um relacionamento profundo com Deus, ou até mesmo com uma pessoa, é construído. A gente não consegue ter um relacionamento profundo, nem com Deus e nem mesmo com uma pessoa, de um dia para o outro. Então, quando você conhece uma pessoa, você conheceu uma pessoa hoje, é impossível você chegar amanhã e falar assim, nossa, olha, eu estou tendo um relacionamento profundo com aquela pessoa. Você não conhece, você apenas talvez principiou um relacionamento. Agora você vai precisar de tempo para desenvolver esse relacionamento com ela. E com Deus não é diferente, irmãos. Nós construímos um relacionamento profundo com Deus, dia após dia. E é importante também nós entendermos que um relacionamento se constrói quando as duas partes, elas desejam, elas querem isso. Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa e falar assim, poxa, eu quero te conhecer, eu quero a tua amizade, eu quero realmente desenvolver um relacionamento mais profundo com você. Mas se a pessoa não quiser, você não pode fazer nada. Precisa das duas partes. E em relação a Deus não é diferente. Agora, a grande vantagem para com Deus é que Ele deseja se relacionar de uma maneira profunda com cada um de nós. Mas nós também precisamos desejar e, a partir desse desejo, desenvolver esse relacionamento com Deus. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de acompanhar, irmãos, esse texto ele fala de um homem chamado Jacó, né? E é interessante a história de Jacó, porque Jacó, ele, nesse exato momento que nós lemos esse texto aqui, Jacó, ele estava, pelo menos, caminhando a um reencontro com o seu irmão, no qual ele havia prejudicado, mentido, e ele estava com muito medo. Então, daqui a pouco a gente vai entrar no texto para comentar, mas ele manda, né, a toda a sua família passar ali o riacho, ele fica a sós com Deus. Agora Jacó é interessante, porque Jacó, ele já conhecia a Deus. Jacó, ele é um personagem bíblico conhecido, inclusive a gente comentou sobre ele também na semana passada, mas Jacó, ele era filho de Isaac, ele era neto de Abraão, pai da fé, então ele era um patriarca, que ele já tinha um conhecimento de Deus. Tem muitas pessoas na igreja que às vezes falam, com todo respeito, até se gabam, eu nasci num berço evangélico, mas é importante a gente ter o entendimento de que Deus não tem neto, Deus tem filhos. E todo homem precisa de um relacionamento com ele de uma maneira pessoal. O pai era Isaac, o avô era Abraão, mas Jacó, ele precisava ter um encontro verdadeiro, um relacionamento verdadeiro com Deus. E ele já conhecia a Deus. É interessante que em Gênesis 28, depois você lê na tua casa, tá? Você pode anotar aí no teu bloco de anotação, mas em Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 22, diz que Jacó, ele já teve até experiência com Deus. Quando Jacó estava aí sim fugindo da ira do seu irmão Esaú, a Bíblia fala que ele deitou, colocou a cabeça sobre uma pedra e ele teve um sonho, uma espécie de visão, e ele viu uma escada que era posta da terra até o topo dos céus. E ele viu anjos que subiam e desciam sobre essa escada. E é interessante que no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 51, depois Jesus vem dizer que ele é a própria escada. Então, o que Jacó ele teve foi uma visão de Cristo glorificado. Isso é poderoso. Então, a gente está falando de um homem que já conhecia Deus, um homem que teve experiência com Deus, e a Bíblia fala também que Jacó era alguém que valorizava as coisas de Deus. Porque você pode acompanhar depois também, na sua Bíblia, em Gênesis 25, do versículo 31 até o versículo 34, que ele valorizou a bênção da primogenitura, em detrimento do teu irmão gêmeo, Esaú, que ele não quis saber da bênção de Deus. Jacó ele quis, Jacó lutou, Jacó ele negociou com seu irmão a bênção da primogenitura. Então olha que interessante, Jacó
ele conhecia Deus, Jacó, ele já tinha tido experiência com Deus, Jacó valorizava as coisas de Deus, no entanto, ele não tinha ainda um relacionamento profundo com Deus. E quando a gente aplica essa palavra para nós, nos nossos dias, isto é muito real, porque muitos de nós conhecemos a Deus, já tivemos até umas certas ou uma certa experiência com Deus, nós até valorizamos as coisas de Deus, no entanto, muitos não sabem o que realmente é ter um relacionamento profundo com Deus. Eu gosto muito do que Paulo, ele fala para os romanos, lá no capítulo 10, no versículo 2, se referindo ao teu povo, que era um povo muito religioso, o povo judeu, Paulo fala, eu dou testemunho do meu povo, porque eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles têm zelo de Deus, eles têm até temor de Deus, mas sem entendimento. E tem muita gente na igreja que está assim, tem zelo, tem respeito pelas coisas de Deus, mas nunca soube ou ainda não sabe o que realmente é ter um relacionamento profundo com Deus. E eu quero, irmãos, que você entenda, já como ponto de partida, são duas coisas muito distintas. Você ter uma experiência ou você ter um conhecimento de Jesus, e outra é você realmente ter um relacionamento profundo com Ele. Eu até fiz uma ilustração bem boba, mas para você entender, eu poderia falar para você assim, sei lá, em relação ao nosso presidente, que é uma figura pública. Eu conheço o Bolsonaro. Por quê? Porque eu já li algumas coisas sobre ele. Então eu conheço, eu sei o nome da esposa dele, é Michele, sei algumas coisas sobre ele. Mas se você me perguntar assim, mas se você já teve algum relacionamento com ele, eu vou dizer não, eu nunca conversei com ele. Eu não tenho o hábito de conversar e nunca conversei, talvez nunca eu hei de conversar. Assim é com Deus, você pode conhecer Jesus, você pode saber por onde Jesus passou, você pode conhecer toda a Bíblia. Ainda assim, é possível você ser uma pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus. Então eu quero, de uma maneira muito simples, como a gente sempre procura fazer, ajudar você com algumas dicas sobre como construir um relacionamento profundo com Deus. Eu quero deixar 3, 4 dicas simples. Eu tenho certeza que você já sabe. Talvez eu vou apenas trazer à tua memória algo que você já ouviu, mas talvez o Espírito Santo há de me usar para despertar aí você nesta noite. Então a primeira coisa importantíssimo que a gente precisa para construir um relacionamento profundo com Deus é tirar tempo com Ele. Como eu já adiantei, ninguém consegue, irmãos, construir um relacionamento com outra pessoa sem investir tempo a sós com essa pessoa, conversando com essa pessoa, conhecendo essa pessoa. Jacó, no capítulo 32, no versículo 24, está escrito que ele, Jacó, porém, ficou só. Este, sem dúvida, é o primeiro e grande segredo para quem deseja ter ou construir um relacionamento profundo com Deus. Você precisa tirar tempo sozinho com Deus. E se eu te fazer uma pergunta, sem querer aí te magoar, mas quanto tempo por dia você tira com Deus? Você e Deus. Eu não estou falando sobre culto. Pastor, o culto não é importante? Extremamente importante a gente adorar como igreja, como o corpo de Jesus. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando tempo a sós com Deus. Aquele tempo que você tira todos os dias para estar com Deus, para falar com Ele e para ouvir a voz dEle através das Escrituras. Quanto tempo você tira por dia para estar na presença de Deus? Porque se você falar para mim assim, não, só quando eu vou para a igreja, você nunca vai conseguir construir um relacionamento profundo com Deus. A propósito, como eu já disse e repito, é impossível conhecer uma pessoa e ter um relacionamento profundo com ela se eu apenas 1 hora da semana eu chegar e ali conversar com essa pessoa durante só esse tempo. É impossível. Então a gente tem na Bíblia não só o Jacó, porque a Bíblia fala aqui no versículo 26, olha só. Então o homem disse, deixe-me ir, pois rompeu o dia. O anjo aqui, que é uma teofania na verdade de Deus, Deus se manifestando através de um homem, de um anjo. Mas a Bíblia fala que Jacó ficou a noite inteira orando, lutando com Deus em oração, para que ele pudesse ter esse ponto de partida na vida dele, que era buscar um relacionamento profundo com Deus. E não só Jacó, gente, Jesus é o nosso exemplo também, de que é impossível construirmos um relacionamento profundo com Deus, sendo apenas meros espectadores de culto.
na terça ou na célula ou no domingo. Existe essa necessidade de você entender, precisamos tirar tempo com Deus todos os dias. Todos os dias. Eu não estou dizendo aquele tempo religioso, eu estou falando de um tempo profundo, intenso, né, na presença de Jesus. Não importa o tempo, daqui a pouco eu vou deixar uma dica importante, mas quando eu olho para a vida de Jesus, olha que interessante, Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 6,12 está aí também, pastor? Obrigado. Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração, né, a Deus. Gente, de quem os Mateus e Lucas está falando? Ou, desculpa, né, Marcos e Lucas, de quem eles estão falando? De Jesus. E olha aqui para mim. Se Jesus, que era o próprio Deus encarnado, porque como homem, irmãos, a gente tem que ter o entendimento de que ele se despiu da tua glória, ele viveu num corpo como o nosso, e Jesus vivendo num corpo como o nosso, a Bíblia fala que ele levantava cedo, a Bíblia fala que isso era costume na vida de Jesus, tirar tempo com o Pai, tirar comunhão, a Bíblia fala de noites que ele, assim como Jacó, passava orando a Deus, porque em João 5,19 o próprio Jesus disse, o Filho por si mesmo, ele nada pode fazer, porque ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. Mas, irmãos, se Jesus, ele dependia desse relacionamento profundo com Deus, para ser quem ele foi, por que a gente às vezes acha que somos melhores do que Jesus? Porque a gente acha que podemos ter o luxo de passar uma semana inteira sem ter relacionamento com Deus. E é interessante, porque enquanto eu estava ali louvando e pensando no tema, e olha que eu já preguei aqui na manhã, quando a gente fala assim, construindo um relacionamento com Deus, né, um relacionamento profundo com Deus, até parece que Deus está sofrendo, né, de carência efetiva, que está precisando de gente, né, para ter relacionamento com Ele. Não é isso, meu irmão. Como eu disse pela manhã, Deus é o mesmo antes, depois da tua oração. Se você ora, Ele é o mesmo. Se você não ora, Ele é o mesmo. Agora, a oração não muda Deus. A oração muda quem? A oração muda nós. Quando a gente ora, a gente muda. E Deus, Ele quer se relacionar com nós, porque Ele quer realmente que a gente tenha mudanças em nossas vidas. Ele quer repartir um pouco da glória, da alegria, da completude dEle conosco. E isso a gente só encontra quando a gente vê o exemplo de Jacó, o exemplo de Jesus. De alguém que realmente cria um hábito de tirar tempo com Deus todos os dias. E é importante você também entender, irmão, irmã, né? Ou entendemos também que o tempo com Deus, a sós, não envolve só oração. Aliás, eu quero deixar uma dica, porque tem muita gente passando aqui pelas manhãs orando, e vocês estão de parabéns, muita gente mesmo, mas é importante, você quando for tirar seu tempo com Deus, primeiro sentar, pegar a tua Bíblia, eu indico que você leia na tua Bíblia impressa, para que você faça anotação, comece no Novo Testamento, fala, Senhor, fala comigo, bom dia, é o meu hábito, ainda em casa, antes de vir aqui na oração, eu falo, Espírito Santo, bom dia, eu quero pedir para o Senhor agora falar comigo através da tua palavra. Então a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, então eu leio alguns capítulos, medito na Bíblia, e aí depois eu vou orar. Isso é muito importante, irmãos. O George Miller, que foi um grande homem de Deus, ele descobriu depois de 14 anos da sua vida, que essa é a melhor maneira da gente ter um relacionamento com Deus. Antes de orar, leia a Bíblia. Fala para Deus, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque relacionamento não é só você falar, é você ouvir, e você ouve quando você lê a Bíblia com o espírito correto, não como uma literatura, mas valorizando a Bíblia. Então, esta é com certeza a primeira coisa que nós precisamos fazer para construir um relacionamento profundo com Deus, ter tempo a sós com Deus. Não importa, irmão, se você começa com 15 minutos, com 20, mas você precisa ter um tempo com Deus. A segunda coisa importante aqui, que a gente aprende com Jacó, nós precisamos aprender a lutar com Deus. E lutar com Deus não é lutar contra Deus, né? Não é colocar Deus na parede, não é isso. É lutar com Deus nesse sentido aqui. Olha só, coloca o texto para nós, pastor. Gênesis 32, versículo 24, a parte B, está escrito que lutou com ele um homem até o romper do dia. E a gente sabe que esse homem, como eu já disse, era uma teofania, né? Essa palavra teofania é um termo grego que se usa para a manifestação de Deus através
de uma maneira física. E ali, um homem, numa aparência de anjo, é o que aparece para Jacó, mas o mesmo texto fala que ele lutou com Deus. Então, a gente precisa aprender a lutar com Deus, para que a gente possa construir esse relacionamento profundo com Deus. Pastor, o que vem a ser lutar com Deus? Lutar com Deus, meu irmão, é realmente a gente querer, a gente pedir, a gente desejar, a gente buscar, a gente realmente procurar esse lugar em Deus. Porque, como eu disse, um relacionamento entre duas pessoas não se constrói quando apenas um quer. E Deus, Ele quer se relacionar profundamente com você. Mas você também precisa querer, você tem que pedir, você tem que buscar. E Jesus, Ele nos ensinou isto. Lucas 11, versículo 10. Lucas 11, versículo 10 até o versículo 13 diz assim: pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora, olha o versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem, igreja? A quem pedir, a quem desejar, a quem buscar, a quem bater. E não tem outra maneira, meu irmão. Não adianta você achar que você vai construir um relacionamento profundo com Deus, mesmo você não querendo, mesmo você sendo um espectador de culto, ou eu sendo. Nós precisamos entender, precisamos lutar com Deus, para que possamos entrar nesse lugar de relacionamento profundo com Ele. Eu gosto muito do texto de Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência para entrar no reino de Deus, pela força se apodera dele. Mas Jesus não está falando de uma força física, Ele está falando que se a gente quiser entrar no reino de Deus, se a gente quiser realmente desfrutar da presença de Deus, a gente tem que querer, a gente tem que ser pessoas determinadas, pessoas que lutam contra a carne, luta contra o mundo, luta contra o eu, luta contra os desejos maliciosos, que a gente lute contra o pecado. Isso é importante, porque tem pessoas que falam: pastor, parece que eu busco a Deus, mas eu não consigo sentir a presença dEle. Mas como você está buscando? Pastor, eu tenho um sonho, sabe, de contemplar Deus, de ver Jesus, mas eu não consigo. Mas como que você está buscando? No capítulo 19 da tua Bíblia, você conhece um personagem muito conhecido chamado Zaqueu. Um cobrador de impostos que teve um encontro fervoroso com Jesus. Mas quando você chega no versículo 2, está escrito sobre Zaqueu, que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E se nós queremos construir um relacionamento profundo com Deus, com Jesus, nós precisamos procurar ver, conhecer realmente quem é Ele. Desfrutar tempo na presença dEle, valorizar tempo com Ele. Não é opcional, porque ninguém que acorda e fala: bom, hoje talvez eu vou ver se sobra um tempinho para mim passar com Jesus. Como que você constrói um relacionamento com Deus desse jeito? Domingo, sábado, tem gente que não ora domingo e sábado, porque é final de semana. Deixa eu te perguntar com todo respeito e carinho, é claro que você não precisa responder, mas quanto tempo você passou hoje com Deus? Porque eu particularmente, quando eu estou preparando palavra, quando eu estou aqui pregando, quando eu estou ensinando, quando eu estou na rádio, eu não conto nem isso como tempo de Deus, eu estou servindo o reino. São duas coisas distintas. Marta, lá no capítulo 10 de São Lucas, a partir do versículo 38, a Bíblia diz que quando Jesus chegou na aldeia, na casa de Marta e Maria, foi Marta que recebeu Jesus e servia. Mas quem estava aos pés de Jesus, gente? Maria. Tem gente que trabalha muito para Jesus, mas não desfruta nada da presença de Jesus. Tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que trabalha na diaconia, tem gente que prega, tem gente que faz tudo, menos desfrutar tempo sozinho com Deus. E a nossa vida, ela começa a mudar quando a gente começa realmente a se aproximar desse Deus e a glória dele começa a se manifestar em nós. Eu disse algo e repito, aliás eu tenho dito isso muito, né? Que se você já tentou tudo na sua vida, meu irmão, para mudar o teu casamento, para mudar o teu esposo, para mudar a tua esposa, para mudar o teu trabalho, para mudar a tua vida sentimental, para mudar a tua vida profissional e não deu certo, eu digo para você: experimente a orar, a passar tempo com Deus, a lutar contra os seus impulsos carnais, mundanos. Começa a valorizar Deus na sua vida. Você vai ver como que as coisas vão melhorar. E uma outra coisa importante que eu quero passar para você aqui, olha só, que nos ajuda demais da conta.
construirmos um relacionamento profundo com Deus? Olha só, perseverança e disciplina. Perseverança e disciplina. Quando eu olho para a experiência de Jacó, eu vejo esse homem determinado a realmente ter o teu nome mudado, a ser um homem que não apenas conhece Deus, não apenas que teve experiência com Deus, que valorizava as coisas de Deus, mas um homem que seria conhecido como alguém que desenvolveu um relacionamento com Deus. E no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 26, ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa é a característica de alguém que quer construir um relacionamento com Deus. Determinação. Senhor, enquanto eu não ver a tua glória, eu não vou deixar o Senhor. E quando o Senhor se revelar para mim, aí que eu vou buscar mais ainda. Se você ler na tua Bíblia, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus, ele contou uma parábola sobre o dever da gente orar sempre, sem nunca esmorecer. E quantos de nós começamos, às vezes, construir uma vida com Deus? Eu vou começar a buscar, eu vou começar agora a ler a Bíblia. E nós paramos pelo meio do caminho. E como é, gente, que nós vamos então desenvolver uma vida com Deus desse jeito? Não tem como a gente construir um relacionamento com Ele, porque o relacionamento com Deus, como eu já disse e repito, ele é construído a cada dia. A cada dia, a gente está procurando construir um relacionamento com Deus. Mas olha que coisa interessante. Não adianta você falar assim: poxa, já está em 3, 4, 5 anos que eu estou me relacionando com Deus. Mas se você deixar de se relacionar com Ele a cada dia, olha, eu não dou 1 ano, o teu relacionamento já se esfriou. Eu não sei se você já teve aquela experiência de ter um parente, onde você tinha um relacionamento muito profundo com essa pessoa. Essa pessoa mudou, talvez era um amigo que você conhecia, e ele estava na sua casa, você estava na casa dele, mas ele mudou. E ele ficou um tempo, anos, longe. Aí quando ele volta, parece que não é a mesma coisa, não é verdade? Parece que a intimidade se perdeu. Por quê? Porque um relacionamento, ele é construído dessa maneira, é diário, é perseverando, é você realmente estando na presença da pessoa, e no caso aqui espiritualmente falando, na presença de Deus. Então, é importantíssimo, você, talvez nessa noite, que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer levar a você a ter esse relacionamento profundo com Ele, mas é importante você perseverar. Irmãos, já são 7 anos que nós estamos aqui orando e buscando por um avivamento todas as manhãs. Todas as manhãs nós estamos aqui, como o pastor já adiantou, faça chuva, faça sol, feriado ou não, nós estamos aqui orando e clamando. Qual é o objetivo? Nós queremos buscar um relacionamento profundo com Deus, nós queremos glorificar o nome de Deus, nós queremos uma igreja avivada, nós queremos uma igreja fervorosa. É por isso que nós temos dito, o DNA dessa igreja é oração, e o nosso sonho é levantar cada pastor, cada líder nesse ambiente de oração. No entanto, neste tempo eu já vi muitas pessoas dizerem assim: olha, a partir dessa semana eu vou orar todos os dias. Mas aí passa 15 dias, a pessoa desiste, ela some, daqui 2 meses ela aparece de novo. Aí daqui a pouco, como que a gente consegue construir um relacionamento com Deus sem disciplina, sem perseverança? Independente se você vem ou não orar na igreja, mas você precisa, irmãos, valorizar aquilo que de fato é mais importante na tua vida. Porque se você é um cristão e você quer se comprometer, conhecer esse Deus de uma maneira mais profunda, nós precisamos valorizar e entregar as primícias do nosso dia a Ele. Você não pode acordar e a primeira coisa que você vai fazer é pegar o teu celular, vai ver o jornal da manhã, as notícias. Isso tem que ser trivial na vida de alguém que realmente quer construir um relacionamento com Deus. Irmãos, eu não negocio, minha esposa está lá, ela sabe. Eu posso estar de férias, eu posso estar aqui, eu posso estar num parente, eu posso estar pescando, mas as minhas primícias é do Senhor, ponto final, eu não abro mão. Agora tem gente que entra 7 horas no trabalho, acorda 6:30 da manhã, lava o rosto, toma um banho e vai trabalhar. Aprenda a valorizar, a disciplinar, não, é 15, 20 minutos. Se você for fazer o tempo com Deus na tua casa, fala: por gentileza, é o meu tempo a sós com Deus, não me incomode, não me incomode. E se não tem como fazer na tua casa, vem aqui fazer. É longe, não, irmão, para você se encontrar com Jesus não é. Tem gente saindo de muito longe para estar aqui. Mas você precisa ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa realmente comprometida. E uma quarta coisa,
que nós precisamos para construir um relacionamento profundo com Deus: aceitar o confronto de Deus. Aceitar o confronto de Deus. O versículo 27 desse texto diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, o que, igreja? Jacó. Chegou o momento do confronto. O Jacó, ele ficou a sós com Deus. O Jacó, ele perseverou. O Jacó realmente desejou por esse encontro, por esse relacionamento profundo. Mas chegou o momento do encontro, onde Deus, ele olha para Jacó e fala, por gentileza, qual que é teu nome? É claro que Deus já sabia. E ele se desmancha e fala, meu nome é Jacó. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, todos os dias que nós de fato temos um relacionamento profundo com Deus, algo na nossa vida é transformado. Porque Deus, ele nos confronta. E eu quero dizer algo para você aqui com todo o respeito e carinho, não duvidando do teu tempo com Deus, ok? Mas, irmãos, uma pessoa que diz ter um relacionamento diário com Deus, mas não tem transformação de vida, com todo o respeito, né? Não é um encontro profundo com Deus, não é um tempo de oração intensa com Deus, é tudo menos isso. Pode ser uma oração religiosa, mas não uma oração verdadeira. Porque uma pessoa que tem um encontro diário com Deus, uma audiência diária com Deus, de meditar nas Escrituras, de orar de uma maneira fervorosa e verdadeira, meu irmão, é impossível não ter uma vida transformada, porque a cada dia essa pessoa é confrontada. E nós temos que ter um entendimento de que não é só crente que ora, gente. O católico ora, o espírita ora, o budista ora, o hinduísta ora, o muçulmano ora. A questão não é apenas orar, a questão é a gente se aproximar de um Deus que é um Deus presente e verdadeiro, e estarmos dispostos a quê? A sermos confrontados por Ele. Porque, como eu disse, Deus não está sofrendo de carência afetiva. Deus, ele apenas quer te abençoar, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a minha vida, ele quer nos dar alegria, ele quer nos dar paz, ele quer compartilhar, como Jesus disse no capítulo 17 de João, um pouco da glória dele conosco. Mas para isso a gente precisa estar aberto para o confronto. Eu disse pela manhã, e eu tenho dito isso também para os discípulos que a gente serve, que quase todos os dias na minha oração eu falo, Espírito Santo, eu quero viver para a tua glória. E eu convido ele, eu falo, Senhor, por gentileza, vem passear comigo de mãos dadas, pelos corredores, pelos cômodos do meu coração, vê se não tem nada de ruim, algo que está atrapalhando o Senhor, alguma resistência, algum conceito próprio, quem sabe um vestígio de pecado, como diz Tiago na tua carta, no capítulo 1, versículo 21, ele fala sobre a necessidade da gente se despojar de toda impureza, de toda imundícia, de todo vestígio de mal. E eu digo, Espírito, quem sabe não há algum vestígio de imoralidade, de inveja, de ciúmes na minha vida. Quem sabe não há um vestígio, sei lá, de orgulho, de soberba. Limpa, porque eu quero ser uma pessoa confrontada. Eu quero que o Senhor olhe para mim, filho, o teu nome é Jacó. Porque olha só, o texto diz, perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E eu tenho uma certeza absoluta de que quando Deus, na pessoa, na figura desse anjo, desse homem, fala, qual é o teu nome? Antes de Jacó, ele respondeu o nome dele, presta atenção, eu já estou quase terminando. Jacó, ele começa a lembrar o teu passado, o meu nome é Jacó, é aquele que engana, é aquele que aproveita, é aquele que mente. E irmãos, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, não é para transformar Deus. Deus é imutável, Ele já é todo santo, Ele é todo perfeito, dele emana toda a santidade, toda a perfeição, é para mudar a gente, porque quanto mais tempo você passa na presença de Deus de uma maneira séria, Deus vai te mostrando quem que você é. Ele mostra para nós, não para nos humilhar, mas para nos corrigir, para nos fazerem homens e mulheres à sua imagem, à sua semelhança. Ele fala, olha, você é Jacó, é um mentiroso, é um esposo grosso, é uma esposa insubmissa, você é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante, você é um fofoqueiro. E Deus trata com a gente, e Deus, Ele nos quebranta, mas para isso, irmãos, é necessário, para que esse quebrantamento aconteça, a gente se abrir ao confronto. Porque tem gente que não ora assim, como o salmista no Salmo 139. Sonda-me, Senhor,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece a minha mente, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo, eterno. Irmãos, eu não oro por ninguém antes de orar por mim, de falar: Senhor, por favor, tira as imundícias da minha vida. Agora você e eu, nós precisamos estar abertos ao confronto e falar: Deus, mostra o meu nome. O meu nome é Valdinei, é Ney, mas para o Senhor, qual é o meu nome, Deus? E isso você só consegue, meu irmão, abrindo a tua boca e falando com Deus a cada manhã. Aí Deus fala: você é um indiferente, você é um incrédulo, você é um religioso, você é um hipócrita. E Deus não te fala para te humilhar, Ele te fala porque Ele quer construir um relacionamento profundo com você, comigo. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele quer te chamar como Ele chamou Abraão, meu amigo. Ele quer chamar você como chamou Davi, homem segundo o meu coração. Mas para isso nós precisamos estar abertos ao confronto. E o resultado disso, e eu quero terminar por aqui, porque meu tempo já está se esgotando. Versículo 31, versículo 31, pastor, isso, para a gente terminar. E manquejava de uma coxa. E eu gosto de dizer, irmãos, todo relacionamento profundo com Deus, Ele vai trazer marcas em nossos corpos, em nossas vidas. E a Bíblia fala que depois que Jacó, ele se encontra com esse Deus, ele realmente tira esse tempo a sós com Deus, ele persevera, ele busca, ele deseja, ele se abre ao confronto, ele quebra com as resistências. A Bíblia fala que ele sai da presença de Deus manquejando, porque diz a Bíblia que a articulação da sua coxa, da tua coxa, é tocada por Deus, e ele sai dessa maneira, manquejando. E eu quero dizer para você, irmãos, é impossível você ter um encontro com Deus e não sair dessa maneira, quebrantado. Uma pessoa melhor, de soberbo para uma pessoa quebrantada, de orgulhoso, de presunçoso para uma pessoa humilde. E olha, Paulo, ele diz assim, eu gosto muito dessa palavra de Gálatas 6,17, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Só pode trazer as marcas de Jesus no corpo alguém que realmente teve um encontro profundo com Deus. E eu acredito que Jesus trouxe cada um de vocês aqui nessa noite, porque Ele deseja ter esse encontro profundo com você também. Mas aí, somos nós que temos que decidir se nós queremos interagir com Ele nesse encontro. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento.